A disputa pela região de Kursk é sem dúvida uma das mais notáveis ali na guerra entre Rússia e Ucrânia. Apesar de territorialmente pequena, a ocupação militar da Ucrânia dentro do território russo, um país poderoso militarmente falando, até então compreendido como a segunda maior potência do mundo em termos militares, e de longe assim uma potência nuclear, é compreendida, repito, como sendo uma vitória ucraniana, pelo menos simbólica. Ainda que as disputas ali nesta região se deem palmo a palmo, no dia de hoje, basicamente em duas regiões, seja na localidade de Korynev, onde a Ucrânia busca avançar, seja na região mais ao sul, em Lubin e Movica, onde a Rússia consegue avançar um pouco também. Então nós temos uma disputa dentro do território de Kursk, que é simbólico e importante para a Ucrânia, e de certa maneira até representa uma espécie de derrota para a Rússia, que viu o seu território sendo invadido pela Ucrânia, um país que com muita dificuldade resiste há 2 anos e meio aí, pelo menos, a guerra com a Rússia, enfim. Sobre este assunto nós iremos falar, bem como também sobre a cúpula do SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que é uma organização supranacional fundada após o final da União Soviética, bem como também o fronte de guerra ali e alguns avanços que ocorrem da Rússia em certas regiões. Antes de avançar, eu vou pedir a você que dê o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para todos que gostam de geopolítica. E aí nós temos uma foto institucional do SEI. SEI se refere justamente, conforme eu disse, à Comunidade dos Estados Independentes. Esta instituição é fundada no contexto ali após o final da Segunda Guerra, do final da União Soviética, ainda na década de 90, quando a Rússia vai tentar construir uma zona de influência na sua região imediata, que é compreendida pela Rússia como exterior próximo, e quase todos os países da antiga União Soviética fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes. Vamos comentar um pouco sobre isso, vejamos aí, então, a foto institucional e o movimento ali dos seus eventuais chanceleres, vejamos. Nós visualizamos aí aliados de primeira ordem do Putin, conforme nós conhecemos ao menos 2 importantes e fundamentais para a Rússia, para Moscou, enfim. É o caso em especial do Cazaquistão e também, no caso, um outro país importante e fundamental para toda a geopolítica russa na região é o Bielorrússia, não é? Nós temos aí as duas lideranças nesta localidade aí, né, nessa foto, enfim, vamos comentar o que eles discutiram. No caso aí, hoje é dia 8 de outubro de 2024, tá? Então a data aqui deve ser alterada, tudo bem? E mais ainda, eu vou comentar mais uma vez com vocês assim. Você que quer entender o que é o fim da União Soviética, o que é a Comunidade dos Estados Independentes, por exemplo, e por que a Rússia compreende aquela região na sua fronteira imediata como sendo o exterior próximo, venha estudar com a gente. Nós temos uma plataforma de estudos avançados de geopolítica. Inclusive hoje nós teremos uma aula ao vivo, toda semana nós temos, para tratarmos ali das principais consequências no Oriente Médio após o ataque do 7 de outubro ali no Estado de Israel, que ontem completou 1 ano, enfim. Não é? Então o link está na descrição do nosso vídeo. E você que quer começar a estudar geopolítica de maneira mais séria e mais aprofundada, também adquira o nosso e-book, o link está na descrição do vídeo e tal, né? Então vamos aí, ó. No caso a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, é uma organização que existe e nasceu após o final da União Soviética. No caso, os países da SEI, conforme nós podemos visualizar hoje presentes ali nessa cúpula, são a Rússia, a Bielorrússia, a Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Todos estes países pertenciam à União Soviética, tudo bem? Então todos esses países pertenciam à
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e tal. Ocorre que, quando é fundada ali esta organização, para uma ajuda econômica mútua e coisa do gênero, nós tivemos que a Estônia, a Letônia e a Lituânia, no caso os 3 países bálticos, não passaram a fazer parte ali desta instituição. Agora, o território da Ucrânia pertencia à comunidade dos Estados Independentes e pertenceu até o ano de 2014. Após a Guerra da Crimeia em 2014, nós tivemos que a Crimeia sai desta organização. Um outro país que também pertencia a esta organização é justamente a Geórgia. A Geórgia também fazia parte aí da comunidade dos Estados Independentes. E em decorrência da guerra de 2008, por causa ali das regiões de Abkhazia e também Ossétia do Sul, nós tivemos também a Geórgia não fazendo parte aí dessa comunidade, enfim. Outro país aí notável que também não está presente é a Moldávia. Tá? Então nós temos que são países onde a Rússia exercia certa influência em todo o contexto ali da Guerra Fria e tal, mas após o fim da Guerra Fria, a Rússia perde influência nesses países que nós mencionamos, seja por questões de ideologia distinta, como é o caso dos países da Estônia, Letônia e Lituânia, que se aproximaram da OTAN, se aproximaram da União Europeia, ou seja, por disputas e guerras mesmas, como é o caso mais notável da Ucrânia, conforme nós estamos observando. Muitas vezes a gente analisa a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que é um dos assuntos mais importantes do atual cenário da política internacional, sem considerar que em 2014 nós tivemos uma guerra no território da Crimeia e a partir de 2014, nós tivemos uma guerra na região do Donbass, uma guerra dentro do território da Ucrânia, em especial nas 2 províncias, ali, nos 2 oblasts, tanto de Luhansk quanto de Donetsk. E mais ainda, nós tivemos 2 tentativas de acordos de paz mediada pela Bielorrússia com a presença ali de intermediadores, como é o caso da França, da Alemanha, dos Estados Unidos. Tanto é que nessa foto aí, que eu sempre trago aqui para vocês, nós temos a figura do Macron ao fundo, a bandeira da União Europeia. Ou seja, a guerra entre Rússia e Ucrânia não pode ser compreendida sem observarmos o que aconteceu em 2014, os acordos de Minsk que fracassaram e também tudo o que aconteceu ali na região do Donbass, na região em especial de Luhansk e Donetsk, tudo bem? E claro, ainda em 2021, por exemplo, ali em dezembro, nós tínhamos 100 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia, né? E a situação só escalou e degringolou para a guerra de 2014, de 2022, conforme nós conhecemos, enfim. De qualquer maneira, voltando aí, nós tivemos então uma cúpula da Comunidade de Estados Independentes. Eles vão, de certa maneira, falar a respeito da importância de segurança, especialmente segurança militar, no âmbito ali do que compreende-se como sendo Eurásia, tá? Então vai se discutir, sobretudo, a questão da segurança na região da Eurásia. No caso, Eurásia é a compreensão da relação unificada da Europa e também da Ásia enquanto tal, certo? No caso ali, a declaração que eles vão promover hoje diz respeito ali para garantir estabilidade na Eurásia, tá certo? Os países do C aí, conforme nós mencionamos, estão ou no território da Europa, como é o caso da Bielorrússia, tudo bem? No caso Belarus, certo? Ou mesmo os territórios de Armênia, Azerbaijão, tá bom? Ou ali na região da Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. A Rússia conseguiu, de certa maneira, manter uma relação de influência bem forte na região da Ásia Central, embora perdeu grande influência na região do Cáucaso, em especial na Geórgia, e muita influência a Rússia perdeu no leste da Europa, quando nós olhamos para a Moldávia e para a Ucrânia, bem como também perdeu influência na região do Báltico, não é? É o caso da Estônia, Letônia e Lituânia, mas manteve aí certa influência significativa nesta região da Ásia Central. Esses países aí são 5, não é? Os tais que estão: Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão, enfim, tá? Então, a discussão ali sobre segurança. Em boa medida, o encontro aí dos chanceleres desses países e essa declaração envolvendo a
a ideia da segurança para a Ásia Central, em boa medida, mostra que estes países ainda estão um pouco sob a influência da Rússia e pensam a questão da segurança na região em conjunto, né? É uma tentativa russa também, claro, de mostrar, em especial para o mundo ocidental, que não estaria necessariamente sozinha, até porque a Rússia tem relações importantes com dois países aí que são fundamentais para a Rússia, não é? É o caso da Bielorrússia e também do Cazaquistão, né? Bom, no contexto da guerra mesmo, agora falando um outro assunto, combates entre tropas da Rússia e da Ucrânia no território de Kursk. E nós temos tentativas de avanços, vamos observar no mapa, o mundo no mapa, aqui ó, próximo slide para que nós percebamos. Aqui, nós temos uma tentativa ucraniana, percebam vocês, vou aumentar o mapa para vocês observarem, são mapas de dias distintos, do dia 6 de outubro, do dia 7 de outubro, e as disputas estão se dando nestas localidades importantes aqui, que eu vou destacar na cor vermelha. Vejam vocês aí, então, destacando agora os mapas na região vermelha. Esta região de Korenevo, tá? E esta outra região de Lubimovka, conforme nós mencionamos no vídeo. No início, nós temos que, em um dia, houve um avanço ucraniano na região de Korenevo, em especial na região sul, né? E há um avanço russo nesta região de Lubimovka, tudo bem? Então a Rússia tem buscado avançar nesta região de Lubimovka e, por sua vez, a Ucrânia avança aqui pela região sul de Lubimovka, não é? Vale destacar que no contexto da guerra, quando nós olhamos ali outros mapas, esse daqui, por exemplo, esta região de Znagost aqui, que agora a Rússia já dominou, e esta região de Vitorovka, são duas localidades onde a Ucrânia ocupou. No caso, a Ucrânia chegou a ocupar 1.300 km² dentro do território de Kursk, e no atual cenário está em torno de 800 km² ali a presença ucraniana dentro da Rússia, tá? Então a Rússia obteve aí uma recuperação de território, conforme nós observamos, e há uma tentativa russa também de avançar nesta região aqui, na região de Guievo, tá? Então a Rússia tem feito aí operações militares e tem tentado avançar nestas localidades. Então, sobre a região de Kursk, nós temos um avanço ucraniano, ou uma tentativa de avanço da Ucrânia dentro do território, em especial na localidade de Korenevo, e, por sua vez, a Rússia avançando na região de Lubimovka, a fim de reconquistar o território aí de Kursk, o território seu ocupado pela Ucrânia desde o dia 6 de agosto de 2024, né? Então, mais de 2 meses, e a Rússia não conseguiu expulsar os ucranianos do seu território, o que é compreendido por muitos como sendo uma espécie de derrota para a Rússia. Agora, outra coisa também debatida como sendo uma derrota russa é o fato de a Rússia não ter conseguido liquidar, digamos assim, a Ucrânia, ou seja, a Rússia não conseguiu dominar todo o território ucraniano, e nós temos 2 anos e meio de guerra e, em boa medida, a Ucrânia tem resistido. Esse é um fato importante, com toda a dificuldade do mundo. Claro, com uma ajuda, o próprio Donald Trump declarou aí hoje que a Ucrânia já obteve 300 bilhões de dólares em ajuda desde o começo da guerra. É muita coisa, né? Se nós considerarmos aí todo esse montante de dinheiro. Claro que em relação à necessidade ucraniana aí para resistir à Rússia e assim por diante, ainda não foi suficiente, né? Mas, de certa maneira, é um montante considerável. E quando o Trump dá essas declarações, fica ali a grande dúvida, não é? Se realmente o Trump continuará apoiando a Ucrânia. O que você acha, né? Na minha interpretação, o Trump, no caso, se for eleito, vai tentar chegar a uma negociação e, mais ainda que a Ucrânia ceda territórios para a Rússia, tudo bem? E, portanto, a Ucrânia poderia fazer parte da Organização Militar do Atlântico Norte, tudo bem? Talvez seja uma espécie de meio termo, né?
porque se a Ucrânia fizer parte da OTAN, ela de certa maneira tem um guarda-chuva de defesa oficial, né? Mas ao mesmo tempo a reivindicação russa é a proteção dos cidadãos no território ali de Luhansk, Donetsk, sobretudo essas duas regiões. Tudo bem? Em Kharkiv, ali a presença russa é bem significativa, não é? Isso em termos de sociedade civil, independentemente da guerra, enfim, tudo bem? Pessoal, dizer essas coisas não é apoiar um lado ou outro, gente, é simplesmente relatar um fato desgraçado, né? Você tem uma população russa, tal, no território ucraniano. Ok, mas a Ucrânia deve ser soberana sobre o território, aí é outra conversa, né? Tudo bem? Agora, a Rússia aceitará isso? Tudo bem? Agora, se a Rússia não aceitar, qual que é o custo disso? Né? Então, os Estados Unidos vão intervir militarmente junto com a OTAN, de fato, no território contra a Rússia? E aí dizem até que não. Se os Estados Unidos, de verdade, interviessem militarmente no território da Ucrânia, a Rússia perderia a guerra rapidinho. Alguns falam disso, né? Só que ao mesmo tempo o Putin fala que se houver uma ameaça à sua segurança territorial, haverá uso de armas nucleares. Isso está colocado em cima da mesa já há muito tempo. Então nós temos um impasse imenso dentro do território da Europa nesse contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia. Aí nós tivemos, inclusive, que na ONU a declaração do Zelensky foi qual? Olha, a Rússia vai utilizar armamentos nucleares, blá 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 e não sei o que, não é? Aí o Lavrov, no seu discurso, falou a mesma coisa, né? Da possibilidade do uso de armas atômicas. Então nós temos um impasse na guerra, onde ninguém quer ceder. Tudo bem? Vamos continuar ou acompanhando, enfim. Agora, no teatro de guerra ainda, nós temos que no front há alguns avanços russos pequenos, tal. Tudo bem? Alguns vão chamar atenção. Pequenos, porque a Ucrânia resiste, ok, né? Tudo bem. Mas avanços russos. A gente tem que a Rússia dominou a região de Vuhledar, conforme nós sabemos, há algum tempo, e buscou avançar aqui num vilarejo, nesta região aqui. Agora, a guerra tem se deparado com a tentativa russa aqui, ó, com o objetivo de avançar para Kurakhov, tudo bem? Kurakhov aqui nesta região, e tem pressionado muito a localidade aqui, ó, de Selidov, ok? Então, são eixos de tentativa de expansão russa nestas regiões. Em Kurakhov, Selidov, por exemplo, ok? Claro, o foco maior é também chegar na região de Pokrovsk. Agora, uma outra, não é, conquista e avanço territorial russo hoje se deu nesta região aqui, ó, de Rodivka, ok? Nesta região Rodivka, então nós temos a Rússia buscando avançar nesta região. O foco, vale lembrar aqui, ó, Pokrovsk. Nós temos aqui no nosso canal um vídeo só sobre a importância geopolítica de Pokrovsk, porque tal região é fundamental e importante. Se a Ucrânia resistir aí e conseguir manter esta região de pé, ela não vai perder os territórios do Donbass totalmente. Mas se a Rússia avançar para Pokrovsk e conseguir dominar esta localidade, nós teremos que a Rússia muito provavelmente vai dominar toda a região do Donbass. Por isso tão importante esta região de Pokrovsk. Vamos continuar acompanhando. Agora, nós tivemos ainda ataques feitos pela Rússia na região de vamos ler devagar, não é, gente? Khmelnytskyi. Tudo bem? E aí foi um ataque numa base aérea, trazendo ali perdas consideráveis, tudo bem? Nesta localidade aqui, no interior do território da Ucrânia, certo? Foi no domingo isso. Nós comentamos aqui, aí ontem, né, alguém falou, você não vai falar sobre o ataque que a Rússia fez no território, não é? Esse território aí, nome impronunciável, nós já falamos, ok? Que é um ataque bem preciso que a Rússia fez nesta região, e há na região inclusive um alerta à população em decorrência de explosões e a possibilidade ali também de a Rússia ter atingido o campo de munições, tudo bem? Então vamos continuar acompanhando para sabermos o que de fato aconteceu nesta localidade. Ao mesmo tempo, nós tivemos ontem, inclusive, o ataque da Ucrânia contra a região da Crimeia, nas regiões de campos de aviação aí na região da Crimeia, tudo bem? Dois deles, o de Saki mais ao norte e também em Belbek, tá certo? E, além disso, nós temos que os
campos de combustíveis na região aí da Crimeia continuam pegando fogo e houve explosões, tudo bem? Esta região é uma das mais importantes e disputadas, mesmo porque esta região da Crimeia é o que dá possibilidade para a Rússia ter acesso ao que se compreende aí como mar de água quente, não é? Olha, isso é um ponto importante, a região da Crimeia. Só que além da região da Crimeia, existe também a região do Porto no território da Geórgia, ok? Ocupado pela Rússia, enfim, que é a região ali de Abecácia. Então a Rússia tem também o acesso aos portos de água quente a partir do território da Geórgia, no caso, em decorrência da região de Abecácia, enfim, tá? Então, continua o fogaréu ali na região do território de combustíveis, né, em Feodósia, na Crimeia, com explosões que ocorreram hoje, não é? Gravo esse vídeo às 16 horas e 30 minutos aqui no Brasil, em São Paulo, e antes de gravar nós tínhamos explosões ali, imagens de explosões desta região no campo de combustível na região de Feodósia, na Crimeia, um desdobramento do ataque que ontem a Ucrânia fez contra esta região, tá? Então aí os frontes de guerra, né, em detalhes, enfim, nós temos 1000 quilômetros de guerra, de fronte de guerra, conforme nós observamos esse mapa aqui que eu montei para sempre observar com vocês, destacando aí uma tentativa russa de avançar na localidade aqui, ó, do norte de Kharkiv. A Rússia fez ataques pesados contra um parque industrial na região de Kharkiv também, e a tentativa sua de avançar nesta localidade aqui. Aqui nós temos duas cidades importantes, não é? A região de Rybok, não é? E esta outra região aqui, ó, de Vovchansk. E a Rússia obteve alguns avanços nesta localidade. O esforço de guerra russo continua aqui nesta localidade, na região de Kupiansk, conforme nós observamos, mas sem avançar. Em Donetsk nós tivemos aí o avanço russo nesta localidade que nós mencionamos há pouco, tudo bem? Só para a gente voltar aqui e observar a região de Rodovka, tudo bem? Nós tivemos um avanço russo aqui nesta localidade e na região sudoeste de Vuhledar. E a tentativa russa também de avançar na região de Kherson, em especial Antonovka, nesta localidade. Tudo bom? No esforço de guerra, por sua vez, e todo o drama na região de Sami, ok? E também de Kharkiv, com bombardeios russos nestas regiões aí. Repetindo, hoje é dia 8 de outubro de 2024, né? E aí a região da Crimeia, conforme nós falamos, a disputa na região de Kursk, tudo bem? E vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, eu reitero a você, deixa o like, se inscreva no nosso canal, adquira o nosso e-book, um material de estudos que certamente te dará uma visão ampla, panorâmica, a respeito de toda a geopolítica. No mais é isso, bons estudos e conforme sempre digo a vocês, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.